Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que viveis, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. É fácil imaginar a dificuldade de privacidade na vida de uma pessoa célebre, seja essa pessoa um cantor de projeção internacional, um ator ou uma atriz de renome, um jogador de futebol da seleção brasileira, um político recém-eleito. Essas figuras públicas, de fato, quase não dispõem de vida privada. Estão constantemente rodeados por jornalistas, ávidos por ter informação da sua vida, o que almoçaram, onde foram, com quem estiveram, os livros que estão lendo, as músicas que escutaram, como estão os seus relacionamentos afetivos, familiares. Essa curiosidade obsessiva, muitas vezes invasiva, acaba por restringir a liberdade dessas pessoas, que vivem uma constância vigilância. E é possível que em determinados momentos essas pessoas famosas experimentem até mesmo uma certa inveja de nós, cuja vida é menos controlada, aparentemente mais livre. Contudo, eu proponho a seguinte reflexão: ainda que não sejamos vigiados por outros, será que somos realmente livres? Não haverá, porventura, fatores internos que nos restringem, que nos prendem, que nos impedem de agir conforme aquilo que julgamos ser o mais correto, a conduta mais adequada, aquela que verdadeiramente nos realiza e que está em consonância com os nossos princípios? E eu creio que todos nós, em algum momento da vida, já enfrentamos a seguinte realidade: sentimos que estamos amarrados a determinados comportamentos que não gostaríamos de repetir, mas repetimos. Não agimos da forma mais adequada, mais nobre, ou conforme aquilo que mais admiramos, e temos a impressão de não sermos a pessoa que nós gostaríamos de ser. O grande apóstolo São Paulo, com grande sensibilidade, expressou essa mesma experiência ao escrever: não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu detesto. E por que isso acontece? Porque há fatores internos que nos impedem de fazer o bem, que nos aprisionam no mal. Quem nunca se sentiu preso, por exemplo, pela cobiça? Quantas vezes colocamos na nossa cabeça o desejo de possuir algo e, levados pelo consumismo, não paramos até adquirir aquilo, mesmo sabendo que não era necessário ou que estava além das nossas possibilidades financeiras. Algumas pessoas acabam até dando um passo maior do que a perna ao se endividarem. Quem nunca se sentiu preso pelo prazer, de forma compulsiva ou até mesmo irracional, que nos leva a comer em excesso ou a beber mais do que o necessário, ou ainda a gastar um tempo precioso em um hobby que apreciamos, por exemplo, assistindo vários episódios de seriados em sequência, ouvindo músicas por um longo tempo, praticando um esporte além da nossa capacidade física, ou tomando sol em demasia, ficando tostado.
E depois nos lamentamos, né, desse descontrole, ou até da falta de tempo depois para fazermos outras coisas que eram mais importantes. Quem nunca experimentou uma reação de ciúmes ou de inveja irracional, sem conseguir superá-la facilmente? Ou quem nunca se deixou levar por simpatias e antipatias gratuitas, tratando mal alguém que depois vê que não era para ter tratado daquela forma, que não merecia tal comportamento nosso? E que é pouco cristão permitir essas simpatias e antipatias que guiem o nosso comportamento. Então, quantas coisas nos aprisionam? Então, voltando àquela questão inicial, somos realmente livres? Quem está no controle das nossas vidas? Nós mesmos? Ou os nossos instintos? O nosso estômago? Ou ainda a televisão e a internet? Uma reportagem publicada em um jornal abordou a dependência que muitas pessoas hoje em dia têm da internet e trazia vários depoimentos de jovens, de mães, né, de adolescentes, de psiquiatras. E um jovem relatava: passei o final de semana todo na internet. Eu tentava parar, mas era mais forte do que eu. Outro adolescente levanta a questão: o viciado sempre diz que pode parar quando quiser, mas nunca consegue. Será esse o nosso caso? Que já estamos viciados, né? Uma mãe comenta sobre o filho: quando eu saio para o trabalho, ele está no computador. Quando eu volto, ele ainda está lá. Eu entro no banho e ao sair ele continua no mesmo lugar. É um jovem de 14 anos. E uma psiquiatra que dava o seu depoimento até orientava os pais a não darem o celular tão cedo para os filhos, né? Não deixarem o computador no quarto dos filhos, mas numa área mais pública. Então observe como o avarento, o curioso, o ébrio, o sensual, justamente por não saberem se controlar, não governam as suas próprias vidas, não são verdadeiramente livres. E podemos reconhecer nesse recolhimento a necessidade de sermos mais livres, desprendidos de todas essas amarras, desses vícios comportamentais que nos aprisionam. Então é sobre esse desprendimento que nós vamos tratar hoje. E vamos ver a virtude que nos ajuda a alcançar uma verdadeira liberdade interior, a virtude da temperança, que é o desapego, o desprendimento das paixões, dos prazeres da vida, das emoções. Então, a temperança é a virtude, uma das virtudes cardeais, que nos capacita a controlar os nossos desejos de prazer e as nossas emoções. E vai conduzir normalmente à moderação, impedindo que sejamos empurrados, arrastados pelos impulsos do mero gosto pessoal. Também a temperança promove o equilíbrio emocional e muito da maturidade vem pela temperança. A imaturidade caracteriza-se pela incapacidade do autodomínio e a dificuldade de moderar a busca dos prazeres imediatos. Há um livro muito bom, aliás, de D. Rafael Llano Cifuentes, que se chama A Maturidade. E nesse livro, ele, para ilustrar como a falta de temperança revela uma postura infantil, ele descreve: a criança quer o que é bonito, aquele que se apresenta como vistoso ou inédito aos seus olhos. Então a criança quer o balão colorido, enorme. Aquilo que proporciona um novo prazer, o algodão doce, o pirulito colorido. E quer tudo de imediato, sem poder esperar. Os pais sabem disso, a birra das crianças: eu quero, né? A criança deseja as coisas para já.
quantos, ao chegarem aos 30, 40 ou 50, continuam a exclamar como se tivesse 5 anos: eu quero agora, né? Eu quero o celular já, eu quero a comida já, eu não posso esperar. E a criança frequentemente não consegue privar-se de nada. Um exemplo interessante é de uma menina de 10 anos, no colégio que eu dava aula de religião lá em Curitiba. Eu dei uma palestra sobre temperança para as crianças. Com exemplos mais simples, né? Então, uma das meninas do colégio, né, chegou em casa e disse para a mãe: mãe, eu fiz um propósito hoje, depois de escutar a palestra do padre. E a mãe perguntou: qual foi o propósito, minha filha? Eu não vou mais assaltar a geladeira, né? A mãe ficou imensamente satisfeita, porque a filha estava meio gordinha já, né? Mas meia hora depois, ao passar pela cozinha, onde estava a criança? Dentro da geladeira, né? E a mãe perguntou: mas minha filha, e o seu propósito? E ela respondeu: descobri que eu sou muito pequena para fazer propósitos tão grandes. É demais para mim, eu não consigo fazer isso, né? Será que ainda também consideramos propósitos muito grandes esses, né? Esses propósitos, e que nos falta a maturidade do autocontrole? Eu preciso sair, preciso viajar, eu preciso dormir agora depois do almoço, eu preciso comer, preciso beber. E será que eu tenho uma necessidade de satisfazer o meu desejo de prazer imediatamente? O que deveríamos buscar é o autocontrole, a capacidade de controlar nossos instintos, dominar os nossos gostos e não agir como uma criança pequena, mimada. Então, a temperança se sustenta na fortaleza interior daquele que sabe controlar seus desejos, consciente de que nem tudo que temos vontade de fazer, de comer ou de comprar é de fato o melhor para nós. E temos que exercer esse senhorio, esse domínio sobre nós mesmos. E quão grotesca é a atitude da pessoa que não tem esse controle, que vive em função dos desejos alimentares, sempre preocupado com o que vai comer. Uma pessoa me contava de um colega de trabalho que sempre que chegava no trabalho dizia: onde nós vamos almoçar hoje? E ele dizia: bom dia, né? Porque antes de dizer bom dia, ele já estava preocupado onde almoçar, né? Ou qual prato ele ia pedir, né? Está desfocado, está descontrolado. Ou aquela pessoa que está obsessionada com o tema da sexualidade, olhando para os outros como um predador faminto observa a sua presa, né? Sem conseguir se controlar. Às vezes vemos na rua isso, a forma que determinados homens olham para as mulheres, quer dizer, é grotesco, né? Ou ainda aquele que perde o controle emocional gritando com os filhos. Às vezes o filho é uma criança pequena. O que está gritando com uma criança dessa idade? Né? Falta de controle, né? Ou discussões desmedidas sobre a política hoje em dia, né? Que cria rupturas nas famílias, né? Por essas polarizações. Ou aquela pessoa emocionalmente carente que chega a chorar por uma adversidade. Então precisamos aprender a controlar-nos com maior eficácia, exercitando a virtude da temperança em nossas ações diárias para alcançar a verdadeira liberdade. Veja, a temperança não é só negar-se, né? Às vezes a gente pode ter uma visão excessivamente negativa da temperança, como se fosse suprimir prazeres, sacrificar preferência, anular inclinações naturais, fugir de qualquer prazer, seja na alimentação, na bebida, no sexo, como se tudo devesse ser tudo devesse ser feito por pura obrigação, por puro dever,
sem paixão, sem envolvimento. Não é assim. Essa é uma visão deturpada, equivocada, que já foi condenada há séculos pela Igreja. E trata-se do erro do maniqueísmo, uma doutrina, né, que até Santo Agostinho, antes da sua conversão, fez parte, né, dos maniqueus. Depois ele combateu o maniqueísmo. O que o maniqueísmo tentava fazer? Separar o homem de tudo que fosse material, promovendo uma visão puritana da vida. Então, os seus adeptos deviam abster-se de carne, não podiam beber vinho, jejuavam inclusive nos domingos e festas, eram proibidos de serem soldados, e não podiam contrair nem matrimônio. Imagina o nível que chegaram. E a Igreja, no entanto, nunca foi contra o prazer em si. Afinal, se tudo que Deus criou é bom, então o prazer, como parte da criação, também é bom. E Deus previu que o prazer fosse um incentivo na nossa vida. O erro não está no prazer, na busca do prazer, mas buscar o prazer como fim último das nossas ações. Porque ele não é o fim das ações, ele é um incentivo ou um complemento. A finalidade normalmente é mais elevada que o prazer. A finalidade é autoconservação e existe o prazer de comer, de beber, que motiva, né, a estarmos bem alimentados, bem nutridos. E se não sentíssemos prazer ao nos alimentar, poderíamos negligenciar essa função essencial. O fim é a constituição da família, a procriação. O prazer sexual é um fator incentivador para a manifestação do amor conjugal, para a procriação, para a geração do novo ser, que também é filho de Deus, participação do poder criador de Deus. E esse prazer está ligado a funções elevadas, o amor de doação ao cônjuge, a criação e a conservação da vida humana, a formação da família. Então, São Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da Igreja, chega a dizer que privar de certos prazeres pode ser pecado, né? Aquele que evitasse os prazeres sensíveis a ponto de privar-se do necessário à subsistência da natureza, pecaria, contraindo a ordem natural. Em outras palavras, né, o ideal cristão não é o maniqueísmo, que anula, reprime o corpo, né? Inclusive, né, esse anular o corpo, reprimir o corpo, pode ser um pecado de insensibilidade. Então, São José Maria utilizava uma metáfora muito ilustrativa para descrever essa relação equilibrada com o corpo. Ele dizia: o teu corpo é como um burrico que foi o trono de Deus em Jerusalém, que te leva pelas sendas divinas da terra. É preciso dominá-lo para que não se afaste das veredas de Deus e animá-lo para que o seu trote seja alegre e brioso. Então, a temperança não é a rejeição do prazer, mas domínio de si, o equilíbrio, que permite ordenar os nossos desejos. E é preciso cuidar desses dois aspectos que se complementam: dominar, mas também animar. Então, o prazer em si é bom porque nos anima, nos dá energia. É necessário dominá-lo, para que ele não nos afaste, como dizia São José Maria, das sendas de Deus, dos caminhos de Deus. Então, é necessário canalizar o prazer para conferir o sentido desejado por Deus. Então, o mal não reside no corpo, mas na desordem que o ser humano pode introduzir ao usar o corpo de uma maneira desordenada. Um exemplo acho bastante significativo e simples: um cardeal, Ângelo Scola, que foi patriarca de Veneza, contou uma vez que ele esteve com o Papa Bento XVI, antes de ser Papa, era o cardeal Ratzinger,
teólogo famoso, Joseph Ratzinger, num congresso que teve na Bavária. Então foram teólogos de várias partes do mundo para esse congresso. E o cardeal relata que na hora do almoço, Ratzinger nos explicou o cardápio do restaurante. Uma longa sequência de pratos bávaros suculentos. Ele parecia conhecê-los muito bem. Recordo-me de tê-lo perguntado o que nos recomendava. Pacientemente ele nos explicou cada prato da lista, animando-nos a experimentar mais de um para conhecermos a cozinha bávara. No final escolhemos uma ampla e exagerada variedade de pratos. Ratzinger devolveu o cardápio ao garçom e disse algo como: para mim o de sempre. Quando o garçom nos serviu, a cada um com pratos variados, ele trouxe para o teólogo apenas um sanduíche e uma limonada. Nossa surpresa foi grande, quase desconcertante. Mas com um sorriso, Ratzinger nos tranquilizou dizendo: vocês estão de viagem, aproveitem. Eu, porém, se comer muito, não poderei estudar à tarde. Ele ia voltar para estudar. Então, você vê, de forma racional. Vocês estão conhecendo, né, a comida bárbara, então aproveitem, estão de viagem, vocês não vão ter que trabalhar à tarde. Mas eu vou ter que trabalhar, vou ter que estudar. Bem, vamos ver 3 grandes desordens que às vezes introduzimos pela intemperança, pela falta de temperança. Primeiro, usar o que existe como instrumento para o mal. Segundo, transformar aquilo que é simples meio ou incentivo no fim último. E terceiro, permitir que algo nos domine e ocupe o lugar de Deus na nossa vida. Então, essas desordens que geram a intemperança. Então, a primeira, usar o que existe como instrumento para o mal. E é uma possibilidade real, próxima. Por exemplo, na alimentação desordenada, muitas pessoas comem mal, prejudicam a própria saúde, seja por excesso ou por consumirem alimentos que lhe fazem mal. E a gente que está constantemente fazendo exceções no seu regime alimentar, dizendo, não, é só uma exceção, que acaba sendo regra, né? Porque sempre está fazendo exceções. O uso egoísta da sexualidade. Algumas pessoas buscam apenas o seu próprio prazer, sem se importar com o prazer do cônjuge, ou desrespeitam as leis de Deus, que deve nortear também a vivência da sexualidade. Outro exemplo, o descanso mal usado. Ao invés de utilizar o descanso para recarregar as energias, para realmente descansar, usam para alimentar a sua preguiça, a sua ociosidade. E há pessoas que, em nome do descanso, dormem poucas horas e não descansam. Então você fala, mas que irracional isso daqui, por falta de temperança. Está na hora de dormir, vai dormir. A segunda forma de desordem é transformar o que é meio em fim, que talvez seja o mais grave presente no nosso mundo atual. Vivemos num mundo hedonista. O que é o hedonismo? Colocar o prazer como ideal de vida. Uma história simples, mas gostaria de contar. Conta essa história de um jovem rei que governava o seu povo com justiça e sobriedade. Cobrava apenas os impostos necessários e havia paz nas suas terras. Um dia pediu ao seu mordomo talheres de marfim, alegando que, como rei, merecia talheres de marfim. Ao ouvir isso, o seu sábio conselheiro pediu dispensa do cargo, explicando que esse pequeno capricho abriria portas para outros. E dizia, se o rei começasse por talheres de marfim, logo desejaria pratos de ouro, roupas de seda e mais tarde alimentos exóticos. E no fim os caprichos e a autocomplacência o tornariam um monarca injusto. E como ele não queria ver isso, né, ele pedia dispensa do cargo. Mas o rei, reconhecendo o conselho, voltou atrás e revogou a ordem, né?
Bem, essa história ilustra um ponto importante. Normalmente a falta de temperança gera novas faltas de temperança. Uma pessoa que não se controla em um campo, por exemplo, na gula, depois não se controla no campo da castidade. Então é preciso ter o controle nos diversos campos. Caprichos pequenos costumam levar a outros maiores. Então, quem não busca temperança na comida, no uso do dinheiro, na sexualidade, no descanso, ou em qualquer outra área da vida, acaba buscando novas sensações, novas satisfações. E vejam, a felicidade não está aí. Às vezes, muitas pessoas buscam a felicidade nos prazeres terrenos e sempre ficará insatisfeito, decepcionado. Nenhum bem criado é capaz de preencher plenamente o nosso coração, a não ser a Deus. A terceira forma de desordem é transformar o que está a serviço de Deus e dos outros em algo absoluto, né? É como um Deus pessoal. Aquilo vai polarizando, a pessoa parece que começa a adorar aquilo em vez de adorar a Deus. Uma vez, descendo a escadaria da Catedral de Florianópolis, eu olhei para o lado esquerdo e vi um bando de velhinhos jogando dominó, né? Achei até uma cena bonita, assim, porque eu gosto de pintar. Eu falei, nossa, isso daqui dá um bom quadro, né? Aí fui tirar uma foto dos velhinhos, mas de repente fui passando um minuto, eu estava procurando o melhor ângulo e eu vi que eles não olhavam para nada. Eles estavam focados no dominó, mas de tal maneira que o dominó estava dominando-os, né? Tanto que eu pintei esse quadro, eu coloquei o nome, né? Dominó Dominus, que em latim é Senhor, que domina, né? Porque eles estavam dominados pelo dominó, né? E quantas vezes, né, certos prazeres que não são ruins, não é pecado jogar dominó, mas domina uma pessoa, né? E ela deixa de ter o senhorio aqui, né? E está escravo daquilo. E às vezes está escravo de comida, de bebida, de sexo. São José Maria nos adverte em Caminho, no ponto 214. Diz ao teu corpo: prefiro ter um escravo a sê-lo teu. Em outro momento ele compara a castidade com as asas de um pássaro, que pesam, mas que permitem voar. E se as asas estão sujas de lama, já não consegue mais voar. São Paulo, numa carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, diz: o homem animal não compreende as coisas do Espírito de Deus. Que ele está preso às coisas da terra, já não consegue mais voar, não consegue saborear, né, um amor puro, não consegue saborear as alegrias espirituais. Veja o Santo Agostinho, que depois passou a saborear as alegrias espirituais. Ele dizia: se as delícias e os gostos terrenos já atraem tanto, quanto mais o amor de Cristo que revela o Pai. O que a alma pode desejar mais ardentemente do que essa verdade? Uma pessoa que já se tornou espiritual, né, e que saboreia as realidades espirituais. E como libertar-se da escravidão dos prazeres? A resposta é simples: a mortificação cristã, né? Porque muitas vezes, quando a gente não tem a virtude ainda, né, quem tem a virtude não precisa se negar, porque ele gosta de comer com moderação, gosta de saborear os prazeres da comida, mas, né, com moderação. Aliás, saboreia mais aquele que tem controle. O bêbado não saboreia a bebida mais, enquanto que um provador de vinho saboreia muito mais, né, e toma com medida. Então, São José Maria também diz: ao corpo é preciso dar-lhe um pouco menos que o necessário, senão a traiçoa.
E dizia: no dia em que levantares da mesa, sem teres feito uma pequena mortificação, comeste como um pagão. Então, que mortificações? Nada do outro mundo, hein? Comer um pouco menos daquilo que eu gosto mais, um pouco mais daquilo que eu gosto menos. E nos outros campos também, evitar grandes afetos e desafetos. Não gosto de tal pessoa, não, vou tratar todo mundo bem. Não entrar em discussões humilhando os outros, não precisa. Controlar a vista nas cenas inadequadas nas redes sociais, por exemplo. Então, a temperança nos ajuda a manter a ordem nas coisas criadas, colocando a serviço de Deus e dos outros, sem que essas coisas tornem senhores da nossa vida, sem que nos domine. Encerrando já essa meditação, certa vez eu fui visitar um santuário mariano, que ficava em Curitiba, sobre a invocação que eu achei interessante, Nossa Senhora do Equilíbrio. Nunca tinha escutado essa invocação, né? Achei interessante o título dado a Nossa Senhora. Nossa Senhora, por ser imaculada, tinha o controle perfeito das suas reações, dos seus gostos, dos prazeres, né? Tinha um perfeito equilíbrio. Que ela interceda por nós para que vivamos essa virtude tão importante da temperança. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.